Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Leandro Mendes. Hoje a gente está aqui com a Aline Christensen e a gente vai falar sobre relação terapêutica. Eu sou o Leonardo Weiner, seu apresentador, e hoje a gente vai estar tendo essa conversa super gostosa sobre relação terapêutica, que é um dos temas mais importantes dentro das psicoterapias. Então, Aline, queria te agradecer primeiramente por ter topado participar aqui do Leandro Mendes. Estou muito feliz de estar aqui falando contigo, e então, obrigado Eu, por ter vindo. eu que agradeço o convite. Muito obrigada. O prazer é todo meu falar desse tema que é a menina dos olhos para mim, Sim. né? E para muitos colegas, né? Falar da relação. Com certeza, com certeza. Bom, Aline, imagino que muitas das pessoas que acabam me seguindo, acabam te seguindo também, a gente acaba participando de um certo círculo Uhum, das terapias cognitivas, da terapia do esquema e assim por diante. uhum. Mas te apresenta então um pouquinho para o pessoal, de onde é que tu vem, um pouquinho da tua trajetória, como que tu chegou também a estar falando tanto sobre relação terapêutica, porque, querendo ou não, muitas pessoas te conhecem por isso, né? Relação Aham, terapêutica. uhum, uhum. Então, Léo, estava conversando agora contigo, né, no início. Eu originalmente eu vim da comunicação social, Uhum, né? Me formei em relações públicas, cheguei a trabalhar com marketing um pouquinho, e eu gostava muito de trabalhar com pesquisa de mercado, né? uhum, Trabalhava com grupos focais, pesquisa qualitativa e errei o alvo. Então, quando eu fui para psicologia, eu já tinha, né, um pouquinho mais de maturidade, eu tinha 21 para 22 anos, embora seja pouca uhum, idade, uhum. naquela idade faz muita diferença. E eu entrei na faculdade perguntando para todas as pessoas que eu conhecia que faziam psicoterapia por que elas gostavam das suas psicoterapias, o que elas achavam que fazia diferença, se elas sabiam a abordagem teórica que elas estavam sendo tratadas. E embora, né, isso tenha sido ali início dos anos 2000, predominantemente ainda a psicanálise, Uhum, uhum, era a grande abordagem teórica, as pessoas não sabiam, né, nem que uhum, existia mais de um tipo de abordagem teórica, até um pouco, né, qual era a abordagem que elas trabalhavam. Mas o que elas realmente sabiam que fazia diferença era a relação que elas tinham com o terapeuta, né? E elas tinham uma uniformidade de respostas que era muito surpreendente, que era assim, eu realmente sinto que o meu terapeuta se importa comigo, né? Que eu não sou uhum, mais uma. E isso foi muito marcante já durante toda a minha trajetória. Então, me formei ali na PUC, em uhum, psicologia, né? Fiz a formação em terapia cognitiva. Eu fui a única terapeuta cognitiva que se formou na minha barra na época. uhum, O Ricardo, né, foi meu paraninfo, o professor homenageado da minha barra, uhum, e eu comecei a trabalhar com ele. E eu já fazia especialização em TCC. uhum, Então, na WP antiga, uhum, né? WP, atualmente Weiner. E me formei, fui fazer a formação nos Estados Unidos, no Instituto Beck. Também uhum. fiz a formação em terapia sistêmica, então fazia tudo ao mesmo tempo. Minha cabeça era assim, eu queria aprender tudo, Sem parar, né? sem parar, né? Então eu só dei uma parada quando me tornei mãe, que aí se tornar mãe é uma outra especialização. A gente vê a formação de esquemas, Uhum, né, na vida real, né? Mas eu sou autodidata em terapia dos esquemas. Naquela época não existia, né, uhum. nenhuma formação. Eu me lembro que o Ricardo tinha um livro preto em inglês de terapia dos Sim. esquemas, só existia o livro fininho. E eu me lembro que eu, a Daniela Schneider e a Renata Brasil, a gente trabalhava com terapia dos esquemas desde daquela época ali, né? 2003, 2005. Uhum, Então, eu sou esse pupurri, um pouquinho, uhum, né, de cada abordagem, né? Então, me tratei muitos anos em psicanálise, então me considero uma terapeuta integradora, mas uhum. certamente sou terapeuta cognitiva, com todos os olhares que a TCC tem para Né, nos oferecer. que legal, e eu acho que é muito interessante ver também da tua trajetória e ver como tu vai também da comunicação social e tudo mais, até desse interesse que tu tens de querer entender, tá, o que que tu gosta na tua terapia e por que que tu gosta de terapia, o que que tinha de comum entre essas pessoas que faziam psicoterapia, porque é muito comum, né? Quando a gente faz a graduação em psicologia, muitos dos nossos colegas, até Aham, mesmo nós, muitas vezes estamos fazendo um processo de aham, psicoterapia e uhum, entender como essas diferentes pessoas, esses diferentes terapeutas e terapeutas vão tratar é muito interessante. E daí eu te pergunto assim, o que que te deixou interessada nisso, de querer saber o que que era, o que que funcionava para essas pessoas? porque eu sabia que eu queria ser uma boa clínica, né? Eu já Uhum, entrei sabendo que eu ia ser clínica e eu queria saber, bom, como eu trabalhava com marketing, com pesquisa de mercado, com satisfação de cliente, eu pensava, bom, né? Eu quero saber como deixar um paciente satisfeito, então, porque eu aham, entendo que é uma prestação de serviço, né? As claro. psicoterapias, né? Se a gente não atende a expectativa do paciente, ele vai interromper, né, o tratamento. Então, esse olhar, né, mais para o atendimento da necessidade vem comigo desde a minha formação inicial, né? Uhum, E poder identificar.
logo na minha graduação, ainda não falava-se em relação terapêutica, não era um fenômeno ainda tão estudado de forma profunda nas TCCs como ela é hoje, fez com que eu sempre tivesse esse olhar para construir uma relação com o meu paciente que pudesse me ajudar, né, a atingir os resultados dele. Então, sempre foi, né, a minha cabeça, sempre pensou dessa forma, né, que era uma prestação de serviço e que a minha relação com ele seria um dos preditores para a satisfação, né, dessa prestação de serviço. Então, isso ficou claro desde o início, desde antes de eu estudar profundamente a relação terapêutica como vim estudando nos últimos anos. E isso é muito interessante da gente pensar, né? Porque quando a gente pensa em processos de psicoterapia, a gente está sempre pensando em como eu vou estar me organizando para poder trazer a melhor intervenção para o meu paciente, né? Então, a gente conseguir fazer essa discriminação e compreender quais são esses fatores que podem ser comuns a diferentes abordagens, mas que vão trazer um bom desfecho é muito interessante, né? Então, até uma pesquisa realmente poderia ser muito bem aí um projeto de pesquisa de mestrado, doutorado, sobre quais são esses fatores que realmente fazem a diferença em psicoterapias e fazendo nesse olhar. A gente já tem algumas coisas, né? Bastante. Em termos de, né, fatores inespecíficos que atravessam todas as abordagens, a gente já tem muita coisa aí que diz, né, sobre todas as psicoterapias terem alguns fatores em comum, né, de visarem trazer a melhoria para o bem-estar geral do paciente, esbatimento de sintomas, né, e também como é que os processos acontecem. Mas o que eu acho interessante é de a gente pensar que a gente vem numa formação básica muito preocupado com as teorias e muito preocupado com as intervenções técnicas. As pessoas amam técnicas psicoterápicas, aqueles né? livros step by step, passo a passo. Adoram, querem saber direto o que eu faço, técnicas vivenciais, gostam muito, né, de saber como faço, porque existe uma ansiedade natural de um profissional que está, né, na sua formação, de querer fazer dar certo, de querer ser competente, né? E o que as pesquisas têm mostrado que é o que eu, né, levanto essa bandeira, que a própria eficácia da técnica, ela vai ser mediada pela qualidade da relação construída, né? E, além disso, a gente precisa saber, né, que é o clínico que decide o que, quando, de que forma aplicar determinada técnica, caso contrário, ela não vai ter o resultado desejado. Então, até a aplicação de técnicas psicoterápicas específicas, ela vai estar sendo mediada, né, pela forma como está se construindo o vínculo com o paciente. Então, a gente diz, bom, a relação terapêutica é um fenômeno panteórico, não é nem transteórico, né? Ele realmente, ele atravessa e constitui-se em todas as abordagens teóricas. Cada abordagem tem alguma especificidade, né? Olha para algum aspecto específico da relação terapêutica com mais profundidade do que outros, mas, de toda forma, né, a eficácia da técnica, ela já está, né, comprovada em pesquisas que ela vai ser mediada pela qualidade da aliança terapêutica e da relação real. Então, até para aprender técnica, a gente tem que aprender relação terapêutica, né? E aprender relação terapêutica, né? Que é mais do que as pessoas comumente dizem, é vínculo, é um vínculo que tu tem com o paciente. É muito mais do que isso, quando a gente, né, entende, estuda os fenômenos, né, relacionais. Perfeito. E daí como é que a gente pode definir o que é a relação terapêutica? Porque eu acho que tu vai concordar comigo. A gente, principalmente numa contemporaneidade, quando a gente pensa em terapias cognitivas, muitas pessoas falam da importância da relação terapêutica. Eu, principalmente, quando eu trabalho com terapia do esquema, então, a relação terapêutica ela tem um peso ainda mais claro dentro da teoria, mas as pessoas falam de relação terapêutica e muitas vezes não sabem definir relação terapêutica. Como é que tu definiria relação terapêutica? Bom, o conceito geral que eu uso, inclusive nas minhas redes sociais, é uma relação terapêutica quando ela tem efeitos curativos sobre nós, né? Não são só as relações profissionais, né, psicoterapeuta e paciente, sim. Todas as relações que os efeitos daquela relação, né, é terapêutico, é curativo, né? O conceito de terapêutico tem a ver com cura, né, com alívio de sintomas. Também existe, né, uma outra noção, né, de cura, que é dar atenção para aquilo. Então, quando a gente fala na esfera das psicoterapias, né, existe um grande conceito, né, de um dos grandes teóricos em relação terapêutica, que é o Charles Gelso, que ele diz, né, que a forma como se expressam, né, a mutualidade de sentimentos e atitudes na dupla terapeuta e paciente. Então, eu falo que é uma relação reflexiva, né? Tudo que acontece entre nós está sendo refletido pelo profissional e a gente vai usar todos esses fenômenos relacionais em prol, né, do atendimento dos objetivos, né, do esbatimento de sintomas do paciente. Então, são os fenômenos que acontecem, né, entre nós, como se fosse uma DR produtiva, sabe? A gente vai olhando para esses fenômenos que tem, né, pelo menos 3 grandes partes.
que é a relação real, a aliança e a transferência. Então, esses 3 fenômenos que constituem a relação terapêutica vão estar manifestando tudo que acontece dentro de um setting psicoterápico, dentro e fora, né? Enfim, naquela relação psicoterápica. Então, de olhar para todos esses fenômenos nos dá muitas possibilidades, né, de intervir. Então, sim, existe um conceito de que tudo que acontece num setting é relação terapêutica, porque a diferença, né, das psicoterapias mediadas por uma relação humana é que tudo que acontece entre nós é da ordem do relacional. Então, nenhuma técnica seria uma técnica não relacional. Intervenções psicoterápicas baseadas em internet sem a intervenção de uma figura humana têm muito menos eficácia, a gente sabe, do que quando são mediadas por uma pessoa. Então, tudo é relação terapêutica de alguma forma, lógico, né? Quando a gente fala em RT, a gente fala dos fenômenos relacionais, a gente não está falando das técnicas específicas, mas tem esse olhar, assim, né, de que todas as intervenções em si são técnicas relacionais. Não, perfeito, eu acho que isso é fundamental da gente entender, porque a gente não está falando com o nada, né? Na verdade, está tendo uma troca, e o ambiente, ele querendo ou não, ele acaba tendo é física, basicamente, né? Se a gente fosse olhar. Eu tô tendo uma ação, então vai ter uma reação de uma forma ou de outra. E daí entra até aquelas questões interessantes que, por exemplo, quando a gente está fazendo a formação e a certificação em terapia do esquema, uma das coisas que a gente faz é gravar sessões, né? Para ser avaliado por um terapeuta experiente de fora. E como é um processo difícil, muitas vezes, né? Porque daí tu olha e tu tá falando aquela coisa toda certa. A técnica, a intervenção, o tom tá certinho, mas a tua cara tá aquela coisa assim, ó, com aquela cara crítica pro paciente. Daí tu vê uma resposta do paciente que tá muito não parece conectar com o que tu tá falando, mas, de novo, como todas essas questões que entram no setting, elas são importantes. E da gente poder também se perceber através do olhar do outro. Perfeito. Né? Quando a gente não olha só para nós e não olha só para o outro. A gente olha para isso que está acontecendo aqui entre nós. A gente sempre fala que uma relação é maior do que, né, eu e tu. Esse nós interacional é como se fosse um filho, sabe? Tem algo que é uma produção de nós dois, por isso cada relação terapêutica é única. Tudo é relacional, né? A gente sabe que as relações, elas também são fundamentais para a nossa constituição enquanto ser subjetivo, né? O nosso psiquismo se constitui em relação. Boa parte do adoecimento psicológico também acontece em virtude, né, da falência das relações. Então, eu também acredito que é nessas relações que a gente vai estar se reconstruindo, reaprendendo e se curando. Perfeito, perfeito. E daí tu falou uma coisa muito interessante, né? Que pensando nas terapias cognitivas comportamentais, a gente sabe que existem várias, não só definições de como a relação terapêutica, preceitos de como a relação terapêutica vai ser vista em cada linha teórica, de uma certa maneira, mas como que a gente consegue perceber e como tu pode nos falar um pouquinho sobre a evolução do conceito da relação terapêutica ao longo da psicoterapia, né? A gente pode passar lá da psicanálise até hoje, como é que ela foi evoluindo e por que ela foi evoluindo dessa forma? Sim. O início das psicoterapias lá, né, com a psicanálise, a gente vai falar então de Freud, o fenômeno relacional da transferência sempre foi o carro-chefe, né, da psicanálise, né, que é um dos fenômenos da relação terapêutica. Sem transferência, não tem análise, né? Então, era muito enfatizado este aspecto, né, transferencial. Então, aí depois vem Rogers trazendo, né, todo o outro aspecto da relação real, né, da tríade rogeriana, da congruência, da consideração positiva, né, da compreensão empática. E Roger, então, faz uma contribuição que, né, é seguida por todos, né, os profissionais de diversas abordagens teóricas, que é a importância da relação que tu constrói, né, com um paciente. Mas dentro das TCCs, especificamente, né, a gente vê ali as 3 ondas, né? Lá a primeira onda, quando começam as terapias comportamentais, onde se ignoravam os fatores subjetivos, né? Simplesmente se observavam as questões contextuais, ambientais e a aplicação precisa da técnica, né? Então, se ignoravam os fatores da relação. Então, vem na segunda onda com a terapia racional aí de Beck, olhando então, né, para os aspectos mais subjetivos do psiquismo, onde ele, né, se considera a interpretação subjetiva, o pensamento, a experiência da emoção, né, se observam as questões relacionais, então se começa a dar uma ênfase maior à relação terapêutica, especial, aliança terapêutica, que é esse senso de colaboração do paciente com o terapeuta, o engajamento, o vínculo, né, em prol do consenso de objetivos, né. Então, a terapia cognitiva ali na década
década de 70, né, e toda aquela geração começa a olhar para os aspectos relacionais, e em especial para os aspectos da aliança. Aliança, né, esse é o principal fenômeno preditor de resultado até hoje, em todas as psicoterapias, né? E é o fenômeno mais estudado em pesquisa no mundo todo, não só em RT. Sim, a gente tem, e é muito interessante, né? Porque quando tu fala disso, a gente, até para me preparar um pouquinho para o nosso podcast, eu dei uma olhada. Tu já tinha feito algumas palestras sobre relação terapêutica, mas eu fui dar uma revisada. Sim. A quantidade de meta-análises que nós temos sobre relação terapêutica é incrível. E meta-análise a gente vai ver que é um dos níveis mais altos de evidência que nós vamos ter para realmente avaliar se um fenômeno ele está acontecendo ou não. E a gente tem disparado como a aliança terapêutica é esse fator que entre todas as linhas teóricas, se tem uma boa aliança terapêutica. Sabe qual é o preditor? A aliança sozinha é responsável por 8% do resultado de uma psicoterapia. Que é gigante, 8%, né? As pessoas que não trabalham com pesquisa, como eu não trabalho com pesquisa, mas é uma coisa assim, ó, astronômica. É gigante? Só ela. É gigante. Tá? Então, não tem nenhum outro preditor maior de resultado. Lógico que resultado a gente fala em termos, né, da motivação da terapia, esbatimento de sintoma, né? Até a gente pensar em resultado é uma questão também um pouco subjetiva. Mas em termos de pesquisa, e a aliança é o principal fenômeno estudado em pesquisa no mundo todo. Tá? Todas as pesquisas de psicoterapia é a aliança que a gente estuda. E então, o que aconteceu foi que na terceira onda, né, das terapias cognitivas, cada vez mais ênfase se deu, então, para os aspectos relacionais, para a relação entre, né, o terapeuta e o cliente, ou o paciente, ou os pacientes, como, né, o aspecto que realmente mostrou que fazia a diferença nos processos, né, psicoterápicos, nos resultados psicoterápicos. E essa ênfase tem, né, ganhado força, magnitude, e aí nas últimas décadas explodindo, né, inclusive para pessoas que acreditam aí nas mudanças que vão acontecer dentro do contexto das psicoterapias, né, pessoas que acreditam em psicoterapias baseadas em processos, onde linhas teóricas talvez venham a ser questionadas, onde as avaliações de psicopatologia também vão ser questionadas, né? A gente fala, então, em processos que acontecem em todas as psicoterapias, né? Processos humanos, e a gente vê a relação terapêutica também como um dos processos psicoterápicos. Então, nessa última força-tarefa que a APA fez aí em 2018, conduzido por um pesquisador, aí, o Norcross, e colaboradores, eles têm trazido, né, que a relação terapêutica é o principal preditor de resultado transteórico, independente da abordagem, né? Então, a APA faz recomendação de que os profissionais tenham uma formação específica em relação terapêutica, em especial alguns fenômenos da relação terapêutica que estão impactando diretamente em resultados, que é construir uma aliança forte, saber manejar as transferências, saber manejar rupturas na aliança como, né, preditores de bons desfechos. Eu dei uma palestra agora num congresso 2 semanas atrás e até trouxe isso, né, que o índice de abandono em psicoterapia é muito alto. Né? Entre a primeira e segunda sessão é o maior momento de abandono de todo um processo terapêutico, aí, que chega em torno de 50%. Então, quase uma em cada 2 pessoas. Né? Então, assim, por que as pessoas abandonam? Está ali nas pesquisas, né? Pela relação terapêutica. Perfeito. É o principal preditor de resultado e é o principal preditor de abandono. O que faz sentido também, se a gente parar para pensar de uma certa forma, né? Então, assim, né, por que as pessoas abandonam? Porque não conseguiram construir uma aliança forte, não conseguiram, né, ter um consenso em objetivos, não conseguiram fazer um vínculo de trabalho, o paciente não se sentiu motivado na primeira sessão, não volta para a segunda. Perfeito. Então, olhando para isso, né, que as TCCs, que se baseiam em evidências, né, gostam de bastante, né, pesquisa, a gente vê da importância da gente olhar para esse fenômeno de uma forma mais profunda do que pensar só que é ter uma relação bacana com o paciente, né, e sim, uma relação realmente refletida, olhando todos os fenômenos relacionais e aproveitando eles, né, como objeto para intervenção. Não, perfeito. Eu acho que quando tu fala isso, sempre ao menos me faz retomar aquele ponto, né? Qual é o teu objetivo na primeira sessão? É fazer com que o paciente volte para a segunda. Motivá-lo. Exato. E eu acho que isso é muito importante. A gente fala isso às vezes de uma maneira meio jocosa, de uma maneira meio brincando, assim, até em aula. Mas, na verdade, é muito importante, porque a gente está querendo começar a construção desse vínculo, a construção de um vínculo onde o paciente não se sinta julgado e que ele possa realmente estar conseguindo colocar essas questões terapêuticas e que ele ou ela precisa realmente estar trabalhando para a sua melhora. Então, quando a gente pensa nisso, de novo, ter essa ênfase até empírica mesmo de pesquisa sobre relação terapêutica nos dá uma base de poder olhar e poder voltar. Olha, ok, eu posso estar com dificuldades técnicas,
E bom, daí uma supervisão, provavelmente, Sim. um curso, um workshop vai te ajudar. Sim. Mas também de poder olhar como é que tu tá te relacionando com essa pessoa que tá ali na tua Uhum. frente. E daí quando tu pensa assim, até mesmo no teu processo, nos teus processos terapêuticos ou de supervisão, que possivelmente tu dá, Aline, Uhum. quais são dificuldades que terapeutas em geral possuem ou têm na questão da própria, na construção de um bom vínculo Uhum. e de aliança com seus Uhum. pacientes? Uhum. Das dificuldades é que as pessoas estão muito preocupadas consigo, né? Com a sua performance. E uma das coisas que eu Perfeito. trago é, olha para o teu paciente, ele vai te dizer o que, que ele precisa, né? Esteja aberto, né? Com, né, a capacidade de escuta empática. Então, eu sempre digo assim, começa acolhendo. E as pessoas não buscam terapia pelos problemas, embora, né, os problemas gerem o motivo, né, que é a dor emocional, né, gera muita angústia. Então, algumas questões de vida geram muita angústia. Então, eu sempre digo, olha, a pessoa tá indo porque alguma coisa aconteceu ali nos últimos dias, tá? Quando ela saiu daquela demanda latente, se manifestou a demanda por terapia, aconteceu alguma briga, alguma ruptura, uma separação, alguma crise aconteceu, né? Se Na tem um resultado ali. véspera, 3 dias antes, no máximo, né? Aconteceu alguma coisa que motivou a busca pela psicoterapia. Então, eu sempre digo, irmão, se puder ter uma certa prontidão para atender a pessoa, tanto melhor, porque ela está angustiada, né? Uhum. Se não tem uma prontidão, né, que tu possa fazer um bom acolhimento, né? Especialmente da experiência da emoção, porque a emoção é a angústia que motiva a terapia. Então, o que eu costumo dizer, né, e fazer e dizer para as pessoas que eu supervisiono? Acolhe primeiro a emoção. Né? A gente sabe que as boas sessões de psicoterapia são aquelas onde o paciente consegue se expressar emocionalmente, Ótimo. não se sente julgado, se sente acolhido, sabe? Acolhimento vem da palavra colo, né? Põe no colo, né? Como se estivesse falando com um bebê de 6 meses. Ele não está muito interessado no que tu está falando, sim na tua postura, no quanto ele se sente, né, acolhido, percebido, olhado, e tu genuinamente interessado por conhecer aquela pessoa. É um estranho. Ele está vulnerável quando ele chega até nós, né? Ele está sofrendo, ele está angustiado. Então, assim, olha, tu está disposto a poder conhecer uma nova vida e se deixar, né, invadir por essa experiência? Sim, estou disposto. Então, meio caminho andado. Então, vai lá e ouve com atenção, se importa genuinamente, com curiosidade, como a gente estava falando, né? Curiosidade pela vida dessa pessoa. À medida que tu vai entendendo, e ela vai se expressando emocionalmente, vai se sentindo empaticamente compreendida, tu vai fazendo a avaliação, né? E a avaliação da demanda é onde a gente consegue fazer um pouco mais de perguntas objetivas, né? Tá, mas o que tu tá sentindo? Quais são os sintomas? Desde quando? Já buscou ajuda antes? Como foi a tua experiência? O que tu espera aqui? Qual é o teu objetivo na terapia? Então, deixa eu ver se eu te entendi bem. Vai pedindo feedback, vai, né, buscando, né, afinar a compreensão com o paciente. É muito, muito importante que ele se sinta muito bem compreendido empaticamente por nós, que a gente realmente tenha conseguido entrar na mente do paciente, que ele tenha se sentido compreendido, que ele se sinta aliviado da sua experiência emocional, que a gente saiba qual é o objetivo dele ali, né? Que a gente não infira sobre isso, que a gente identifique, que ele verbalize, que a gente, né, cheque se a gente verificou bem. E aí sim, de que forma que a gente acredita que a gente é ou não é capaz de ajudar aquela pessoa. Se sim, né, somos capazes, de que forma que a gente se vê capaz. Se a gente não se vê capaz, então, né, o procedimento ético é poder transferir, encaminhar esse paciente para uma outra pessoa. Então, esse é o grande modelo de uma primeira sessão. Né? Se a gente conseguir, né, seguir mais ou menos esse modelo de genuinamente estar disponível e entender e sentir para aquela pessoa uma consideração positiva, sentir que a gente se importa, que a gente se vê capaz, né? E a gente pergunta, como é que tu te sentiu aqui comigo? Como é que foi estar aqui conversando? Né? E quando a gente sente uma sintonia com o paciente, né, identifica que as nossas características e as deles são compatíveis, aí a gente vai então fechando um contrato. E aí, naturalmente, né, Léo, motivando o paciente, Com né? certeza. Que sai de lá otimista, esperançoso, acreditando que, né, naquele momento, naquele processo, ele vai ter um resultado para aquilo que está gerando sofrimento. Perfeito, e eu acho que isso que tu traz é fundamental quando a gente pensa, e eu sempre falo isso nas minhas aulas, a terapia não é tua, é do teu paciente. Não, isso. E é importante a gente entender que a gente está como uma pessoa que está auxiliando um processo e não, tu não é o centro das atenções. O centro das atenções, querendo ou não, é o teu paciente. E daí isso me faz lembrar de tem uma quote, tem uma citação de um artigo de matemática que avaliou a relação terapêutica, o que eu achei muito interessante. E daí eu, como bom nerd que sou, fui ler, né? E eles falam que matematicamente é impossível a relação terapêutica ser simétrica. Ela é assimétrica por natureza. Porque o nosso objetivo não é
a nossa autorregulação, mas é a autorregulação e o manejo melhor da sintomatologia do paciente. Então, é muito interessante, eu acho muito importante quando tu salienta isso, Aline, porque é muito comum, principalmente em supervisão, as pessoas virem falar comigo ou com outros profissionais que eu já conversei de, nossa, como é que eu tô atuando com esse paciente? Tá, mas como é que o teu paciente está reagindo a ti também é importante. Não é só sobre a tua técnica e como tu vai intervir, mas como o paciente ele tá evoluindo nesse processo. Então, quando a gente faz essa análise de parar e dissociar esses processos, talvez fique mais fácil também de poder avaliar isso de uma maneira mais adequada. E, consequentemente, o que a gente tem, assim, tu falou desses 3 pilares da relação terapêutica, e o que a gente tem de evidência hoje na literatura, ou até mesmo da tua própria prática, que aponta o que funciona dentro da relação terapêutica? Então, nessa força-tarefa, né, conduzida pelo Norcross da EPA em 2018, né, a cada 10 anos eles fazem uma força-tarefa sobre eficácia de psicoterapias. Então, em relação terapêutica, o que a gente tem já comprovado em resultado? Solicitação constante de feedback, consenso em objetivos, construção da aliança, tá? Como comprovado. Eu até tenho uma lâmina aqui que eu dou em aula, que eu printei. A gente tem comprovado, então, a empatia, obviamente, né? E a empatia que não é só a empatia afetiva, emocional, mas a empatia cognitiva, né? São 2 níveis de empatia, a gente poder entender como funciona a cabeça e a gente poder sentir um pouco junto com o paciente. Então, isso é já comprovado. E o senso de colaboração. Tá? Isso a gente tem bastante pesquisa robusta com, né, comprovada eficácia. O que tem ainda encaminhado em pesquisa, que provavelmente é eficaz, então, todos os aspectos da relação real, que é genuinidade, congruência, a relação real, bastante evidência com relação à expressão emocional, né, os terapeutas que favorecem a expressão emocional do paciente e que também se expressam emocionalmente, né, na relação com o paciente. A gente tem uma comprovação direta em termos de resultado. O paciente, né, que tem, junto com o terapeuta, expectativas positivas com relação ao tratamento e manejo de transferência, que é um dos fenômenos mais desafiadores da prática, e manejo de rupturas na aliança, que são os momentos de tensão, né, na aliança terapêutica. E algo que tem provável eficácia, ainda tem muito poucos estudos, que é a autorrevelação. As pessoas gostam muito de usar autorrevelação, e eu acho que ela pode ser usada, por enquanto, com parcimônia, com aqueles pacientes que a gente tem bastante vínculo, que a gente percebe que eles têm, né, um bom aproveitamento da aprendizagem vicária ou, né, da aproximação no vínculo. Mas ainda eu uso bastante, mas tenho muita ressalva que terapeutas menos experientes usem muito, porque tem alguns perfis que não se beneficiam e que os pacientes se sentem usurpados no seu tempo de sessão pelas questões do próprio terapeuta, que às vezes confunde um pouco isso, né? O que é autorrevelação e o que é usar inapropriadamente a relação para desabafar suas questões. Perfeito, eu acho que isso é fundamental, né? Porque se a autorrevelação nada mais é do que a gente poder trazer de uma história nossa, alguma coisa que vai fazer essa conversa com o que está acontecendo ali com o paciente, que pode auxiliá-lo de uma maneira vicária, realmente, por essa aprendizagem. E muitas vezes ela é utilizada de uma maneira inadequada, que às vezes vira realmente um desabafo do terapeuta e está falando das suas questões. E é sempre importante a gente entender isso, né? Vão ter pacientes que a gente consegue fazer isso, mas eu acho importante tu ressalvar isso, trazer essa ressalva, até mesmo pelo grau de evidência que ainda é limitado em relação a isso, porque se a gente está querendo fazer uma prática com mais embasada assim, em evidências e que a gente tem assim, um arcabouço teórico que está nos embasando nessa tomada de decisão, vale a pena a gente pensar nisso, porque essa é uma demanda às vezes também em supervisão e até mesmo em curso. Quanto que eu posso fazer de revelação? Também vai depender da tua relação terapêutica, o objetivo e do próprio vínculo. Né? O objetivo é bem importante que a gente tenha claro. Qual é o meu objetivo falando isso para o paciente? Ele entendeu esse objetivo, ele aproveitou isso que eu queria. Caso contrário, vai ser uma demanda do paciente eventualmente te perguntar alguma coisa. Se eu já passasse por isso, aí ele está pedindo, né? Essa proximidade, né? Essa modelagem. Mas quando vem de nós, né? Nós queremos revelar alguma coisa, a gente tem que ter muito claro se o objetivo da gente tem a ver com o objetivo do paciente, para que ela seja realmente uma intervenção psicoterápica. Caso contrário, é só uma intervenção vincular. Exato. E eu acho que isso é muito importante, porque toda tomada de decisão clínica, eu digo, e eu acho que a gente tem que ter em mente, é que ela deve ser estratégica. E estratégica não é de uma maneira assim, super manipuladora, não, mas estratégica de eu preciso entender por que eu tô tomando essa ação, ela tá sendo terapêutica, sim ou não?
E se ela não está sendo terapêutica, por que que eu tomei essa decisão de fazer essa intervenção? Então, a gente precisa pensar na nossa estratégia, pensando nesses objetivos que o paciente e a gente conseguiu definir nesse processo psicoterapêutico. Eu acho que isso que tu traz, e até mesmo dessa task force do Norcross e de todo mundo, é fundamental para a gente pensar. E como tu vê isso, né? Tu falou dessa questão das rupturas e tu falou mesmo desses momentos mais difíceis, até dessas questões transferenciais que Sim. acontecem na relação terapêutica. Como que isso aparece na clínica e como que a gente maneja isso? Bom, até trabalhei isso o tempo inteiro, né? Ativação de esquemas, né? Uhum. Tanto esquemas do paciente como os esquemas do próprio terapeuta, né? Muda a abordagem, mas os fenômenos relacionais de transferência são os mesmos, né? O ser humano não mudou tanto. Não, a gente dá outros rótulos, né? Faz de um outro jeito, mas tem o objetivo de chegar mais ou menos no mesmo lugar. Eu acho riquíssimo quando aparece a transferência, né? É desafiador para nós porque a gente tem que estar muito aberto a acolher a transferência do paciente como né, uma revivência dele na relação conosco, algo que a gente fez, possivelmente foi gatilho, né? Tem um componente da relação real, mas ele está ali podendo deslocar para nós aquilo que é do seu conflito, né? Então, se a gente olha para esses fenômenos como um presente, como eu digo, um presente, ele está ativado emocionalmente, ele está experienciando a emoção, esse é um momento que ou eu perco o paciente, né? E não manejo bem e gero, né, uma ruptura, um tensionamento no vínculo, ou eu aproveito como uma oportunidade de intervenção reparadora. Então, eu entendo que se a gente está não defensivo, né, isso é o principal, né, quando o paciente vem de alguma forma nos atacar ou vem, né, se manifestar na sua expressão emocional, que a gente favoreça isso para que ele possa transferir, a gente observar qual é o conteúdo, qual é a experiência emocional, qual é o estilo de enfrentamento, tudo que ele está experienciando naquele momento de transferência, né, e que a gente olhe, bom, o que é meu e o que é dele, né, qual é o aspecto da relação real e o que é do conflito básico do paciente. Então, quanto mais metacognitiva nós estivermos... Pensar sobre o pensar, isso. Né? Quanto menos entrega ali na relação e mais reflexivo nós estivermos, mais a gente vai conseguir usar esse fenômeno, né, numa busca de uma intervenção reparadora. Então, a gente sabe que sob fortes experiências emocionais, o impacto da intervenção terapêutica ele é muito maior, né? Então, eu acho rico, né? Acho difícil, né? Isso requer muito treinamento da gente poder saber manejar transferências. Existem alguns modelos, né? Que alguns teóricos utilizam, o Safran, o Uran, usam um modelo, né? De como manejar esses fenômenos transferenciais. Na terapia de esquema também, né? Você tem um modelo teórico aí de como manejar, né, o acionamento esquemático do paciente, diferenciando dos nossos próprios esquemas. E a capacidade do clínico de se autorregular, né, nas suas próprias emoções, porque muitas vezes bate nas nossas questões, né? Nós somos humanos, então nós também sentimos essas emoções, mas quando a gente consegue fazer a autorregulação emocional, a gente vai estar, então, mais apto para conseguir ajudar o paciente, né, a lidar com essa ativação, poder reconhecer ele mesmo, né? Quais são as necessidades emocionais, como que ele tem lidado com isso, o que realmente é da nossa relação, o que é das suas carências de outras relações que ele está podendo nos trazer a partir daquele acionamento, né? O que ele precisa de nós, de que forma a gente consegue fazer uma intervenção reparadora. Então, a gente vê que depois desses momentos, quando a gente consegue fazer um manejo, né, o paciente muda, é como se ele tivesse subido um degrau. Né, uma evolução, parece. Numa construção de um padrão de relação, de funcionamento mais saudável, mais evoluído. Ele sente diferente, a gente diz, né? Mais do que eu sei, eu sinto que eu estou diferente desde que aquilo aconteceu. Perfeito. E eu acho que isso é muito interessante da gente... dessa conversa mesmo, porque quando a gente pensa... Se a gente for parar pra pensar, a terapia é um processo meio estranho, né? Vamos ser bem honestos. Tu chega numa sala, tu não conhece a pessoa e tu vai lá e começa a falar sobre todas as suas maiores dificuldades pra uma pessoa que tu não tem uma relação a priori. Então, no primeiro momento, tu não tem relação com essa pessoa. E eu acho que é muito interessante a gente poder ter essa visão também meio do que realmente é a terapia pra gente poder entender. Cara, calma. Tu vai precisar criar uma relação com essa pessoa. Sim. Não... com teus amigos, com teus familiares, tu já tem uma relação grande, por isso que também às vezes facilita ou dificulta tu trazer certas questões. Com aquela pessoa ali que tá, ok, na teoria está ali pra te escutar.
também tu vai, de alguma maneira, avaliar a relação. Tu vai avaliar se tu te sente à vontade para poder estar falando isso. E é tão interessante a gente pensar nisso, né? Que a relação, ela vai ir evoluindo, vai ir subindo de degrau em degrau. A primeira sessão, me senti confortável contigo, foi legal falar contigo. Daqui 10, 15 sessões. Não, eu realmente quero falar com a Aline sobre como eu tô me sentindo, sobre o que aconteceu. E é muito interessante a gente, às vezes, o paciente traz para nós, de, eu tava lá e eu tava naquela situação, eu pensei, como que eu vou explicar isso pro Léo? Ou como que eu vou explicar isso pra Aline? E é interessante a gente ver como cria-se uma relação. Internalização. Exato. Quando o paciente começa a nos internalizar também, nos carrega junto, né? A gente vai para as férias, a gente vai para as situações, né? A gente vai para as festas, a gente vai para as brigas conjugais, a gente tá em todo faz lugar. parte da relação, né? Eu até brinco, para onde que nós fomos dessa vez, né? Onde é que eu estava contigo? O que que eu te disse? Gosto muito de saber o que que eu diria para eles, né? Nessa internalização. E poder muitas vezes dizer, olha, eu te diria exatamente isso. Eu disse, não sou eu. Tá, esta não sou eu. Tu me internalizou de um jeito que não me identifico com... Fez o VAR pra volta, vamos voltar. Não sou eu, tu tá me projetando uma outra pessoa em mim. Então, esses aspectos, né, da relação real, né, que quando a gente se identifica com a internalização do paciente, ou quanto ele ainda está transferenciado, né, nos coloca no papel que não somos nós, tá? Essa não sou eu. Tá? Esse não sou eu não te diria isso. Mas quanto mais ele nos internaliza de uma forma real, realista, mais positiva se torna essa internalização da figura do terapeuta para a construção do modo adulto saudável, que a gente chama, né? Para ele podendo saber como manejar as situações da vida a partir daquilo que a gente construiu na relação um com o outro. Perfeito. E daí tu falou da relação terapêutica, tu falou também, por exemplo, do Shafran, que existem alguns modelos mesmo de manejo e tudo mais. Muitas vezes a gente vai ver a relação terapêutica como, as pessoas às vezes entendem como um processo que ele só acontece. Sim. Mas como que a gente pode desenvolver, as pessoas podem se desenvolver como terapeutas para desenvolverem uma melhor relação terapêutica? Quais são processos que as pessoas podem fazer para cuidarem disso? Conhecendo esses três fenômenos, né? Estudando mesmo, né? Não tem muito... O famoso estuda. Isso. Sinto muito, né, pessoal? Mas é mais do que as pessoas gostarem de ti e vocês gostarem deles, né? Isso faz parte, é um dos fenômenos que é a relação real. Mas é estudar, né? Esses fenômenos da aliança, da transferência, da relação real, eu te diria, é o mais fácil, mas o que tem mais tabu, diga-se de passagem, né? Posso eu mesmo, né? Não preciso entrar no modelo de terapeuta. Será que não esperam que eu seja mais sério, ou mais assim, mais assado? Então, a gente poder respeitar o nosso jeito, respeitar o jeito do paciente, cada um poder ser genuíno, né? Perceber e ser percebido de forma realista. Isso é o coração de toda a psicoterapia, o coração da relação terapêutica. Então, estudar este fenômeno, né? E estudar a si mesmo, saber quem eu sou, se eu sou compatível, se essa pessoa, né, eu sinto uma consideração positiva, se a gente percebe que as necessidades dele, né, combinam com os meus recursos, né, emocionais, com minhas competências. Então, ali a gente tem um fenômeno. O outro fenômeno que é da aliança, a gente tem que estar sempre alinhado com a aliança. O que ele quer, o que a gente está fazendo, né, ele está colaborando, ele sabe qual é o papel dele, eu sei qual é o meu papel. Quando a gente se sente perdido, volta tudo, resgata. Né? O que a gente está fazendo mesmo? Mudou o objetivo da terapia, né? A gente atingiu o resultado, como é que você está se sentindo? Né? Essa solicitação constante de feedback, então, a construção do vínculo, o vínculo de trabalho, a gente poder estar trabalhando juntos, né, de forma colaborativa, né, realizando cada um as suas tarefas da terapia. Então, esse fenômeno da aliança, ele constantemente precisa ser monitorado ao longo do processo. Não é na primeira e na segunda sessão, é do início ao fim do processo. E esses aspectos da transferência, né, que eu chamo de manejar as emoções da terapia, né, que objetivamente é o que gera a demanda, né, como eu me sinto, não é só o que eu penso, porque a gente tem muitos pensamentos, né, a gente tem muitos problemas, mas são aqueles que nos impactam emocionalmente, que vão gerar essa demanda. Então, a gente poder saber trabalhar as emoções. Então, como é que a gente aprende a fazer relação terapêutica? Quando a gente aprende como manejar as emoções, quando a gente aprende a construir um vínculo de trabalho que funcione, e quando a gente sente a vontade para ser a gente mesmo, e o paciente para ser ele mesmo na relação conosco. Então, a gente tem uma relação genuína, real, trabalhando, né, em prol de um objetivo, né, sempre atento às emoções que estão aparecendo nesse processo. Então, quando a gente tem esse tripé, né, sendo norteado no nosso pensamento, na nossa relação, né, e constantemente avaliado pela dupla, a gente está aí sabendo trabalhar com relação terapêutica. Perfeito. E eu acho que isso vai para aquele ponto da importância de tu conseguir formular e conceitualizar um caso, né? Para tu poder realmente ter clareza desses fatores que estão acontecendo. Que acontece ali, né, nas primeiras sessões, tu vai começando a construir a formulação de caso. Eu não faço isso de uma forma formal, mas eu entendo que quando a gente está
terapeutas que estão começando ainda, né, as suas práticas, eles precisam ter isso mais organizado, estruturado, até para se sentir seguros e confiantes de qual é o caso, qual é a demanda, quais são, né, as principais intervenções, como que eu vou ajudar esse paciente, né, a atingir o objetivo dele de terapia, né, é um pouco da percepção, né, do que o outro está fazendo aqui, do que ele espera de mim, né, e naquilo que eu trouxe, né, como eu vou ajudar esse paciente a se sentir satisfeito nessa relação, que embora exista, para mim, né, em especial, um vínculo de afeto muito forte que a gente cria com as pessoas que vêm trabalhar conosco, para mim são tudo meio parte da minha família, da minha vida, né? Eu posso desenvolver muito amor por eles, mas é uma prestação de serviço. Eles me pagam para estar ali, né? Eu não gosto do termo cliente, embora muitos colegas usem, porque eu acho que fica muito comercial a relação e eu não gosto dessa ideia comercial. Eu até sempre falo paciente, porque eu fui fazer daquelas coisas que tu não tinha nada para fazer em casa e tu tá meio que de insônia, e daí tu vai pesquisar. A origem da palavra paciente, ela vem, na verdade, do latim, que é patiens ou patior, que significa sofrer ou alguém que espera. Então, eu sempre faço nessa lógica de alguém que espera ou precisa de cuidados. Então, consciente de uma maneira muito deliberada, Sim. eu falo paciente. Eu acho que faz muito mais sentido para mim. Também, para mim, faz mais sentido como tu, né? Tanto no sentido do sofrimento, quanto nessa relação mais vincular, afetiva mesmo, que a gente tem. Para mim, cliente dá uma conotação muito comercial, né? Embora seja uma prestação de serviço, é uma prestação de serviço de saúde mental, né? Então, eu pessoalmente não acho que a gente consiga construir uma boa relação terapêutica sem um vínculo de afeto. E aí, quando a gente comercializa demais, né, monetiza demais, me faz parecer menos genuína a relação, né? Eles sabem, eu sei que é uma relação, uma prestação de serviço que vai ter honorários e tudo mais, mas isso vai acontecer uma vez por mês para mim, né? No momento do pagamento de honorários. Fora isso, uma relação interpessoal, né? Com uma pessoa que eu cuido, que eu prezo muito, que confia muito nessa relação que a gente está construindo para poder se sentir melhor. E eu acho que isso é um voto de confiança enorme das pessoas em nós, né? Eles acreditam que a gente é capaz de exercer uma influência positiva sobre ele. E né? A gente sabe que, e eu acho que isso é bem lindo, que a pessoa do terapeuta tem 8 vezes mais impacto no resultado do que a abordagem teórica, né? Ser o Léo ou ser a Aline é mais importante do que a teoria que o Léo trabalha, né? A visão de mundo do Léo, o jeito do Léo, a personalidade do Léo, se o Léo é homem ou mulher, né? Todos os aspectos da tua personalidade que a pessoa do terapeuta impacta muito. Então, eu gosto dessa ideia de uma relação mais pessoal, né? Onde as pessoas se sintam vistas, olhadas como uma pessoa, né? E não como um cliente, sabe? Perfeito. Uma coisa simplesmente transacional. Não sei, talvez seja preconceito meu, mas eu não gosto da ideia de cliente, e muitos teóricos em relação terapêutica também usam o termo paciente. Eu gosto muito disso, e quando eu fiz essa pesquisa assim, da origem da palavra, me fez assim, assentou bem, sabe? Entrou bem, internalizou bem. E eu gosto muito de lembrar da Wendy B. Harry. Wendy B. Harry é uma das terapeutas do esquema mais famosas que a gente vai ter hoje na nossa contemporaneidade. Ela diz assim: tu paga pelo meu tempo, pra gente poder definir esse horário dentro da agenda, mas tu não paga pra eu gostar ou não gostar de ti, pra ter o cuidado ou não contigo. Isso é algo inato meu. Eu vou sentir ou não vou sentir. Afeto não é precificável, né? Exato. É espontâneo, ou surge ou não surge. Mas é exatamente isso. Eu falo, pago pelo meu tempo, né? Eu tô aqui 50 minutos, 1 hora, pela prestação de serviço, mas tudo que acontece da ordem espontânea, você não tem como precificar. Então, eu gosto dessa ideia, né, da relação real e da relação pessoal, colocando o paciente, sim, em uma posição, embora colaborativa, ele é mais passivo. Aquilo que eu estava dizendo, o vínculo ele é assimétrico. A gente está ali no papel do conselheiro amistoso, da mãe, do pai, de quem, em princípio, tem um pouco mais de competência para ajudar o paciente a enxergar a si mesmo, a criar recursos ou, né, viabilizar recursos para dar conta da vida dele. Então, é assimétrico. Então, realmente tem uma certa posição pouco mais passiva no sentido da verticalidade do vínculo. Por mais que a gente horizontalize para ele se sentir gente como a gente, existe, né, uma verticalidade de um prestador de serviço, de um paciente que está pedindo aconselhamento, ele que está vulnerável, priori, naquele momento não sou eu posso estar vulnerável, mas não naquele setting. A gente espera que sim. Isso, a gente sempre acredita que a gente vai conseguir se regular um pouquinho mais, mas quando a gente é humano, não se regula, a gente repara, né, e se corregula depois. Eu gosto muito de uma coisa que o meu terapeuta fala, né, ele diz que tem 3 S's que definem o que é um adulto saudável, um terapeuta saudável, que é uma pessoa sábia,
sábia, sensata e sensível. Que amor. Que daí é aquela pessoa que é sábia, que vai saber qual intervenção utilizar, de sensível de poder te acolher, e sensata de entender, balancear esses outros dois pontos. Sim. De poder fazer isso. E pra Sim. mim sempre fez muito sentido, porque essa talvez seja a grande questão, né? Da gente conseguir estar presente. Eu acho que a presença é um fator que às vezes a gente coloca como dado, mas na maior parte das vezes demanda um esforço. Porque a gente tem um monte de informação que está Sim. acontecendo ao nosso redor, até mesmo dentro do processo, dentro de uma sessão, dentro de um setting. Então, estar presente com o paciente, estar presente com a pessoa, a gente sente quando a pessoa está ali com a gente. Quando a pessoa está fora. Quão difícil isso é também, né? E daí vem desse papel até do reparo da relação e dessas rupturas que podem vir a ocorrer. Tu também falou uma outra coisa que vai muito em acordo com uma coisa que meu pai sempre me falou. Ele falou, eu me lembro que quando eu estava no início da graduação, eu perguntei pro meu pai, assim, pai, como é que eu posso ser um bom terapeuta? Daí ele falou, tem que ser um bom camaleão. Deu, tá, elabora, por favor. E daí ele falou assim, não, tu vai ter que sempre te adequar ao que o paciente precisa. Então, tu nunca vai ser o mesmo terapeuta para ninguém. E eu concordo com isso em alguns graus. Mas como que a gente balancia a nossa autenticidade de quem a gente realmente é com essa nossa adequação às demandas e às necessidades que os nossos pacientes trazem para nós? Primeiro, a gente precisa se conhecer bastante, né? Para saber quem a gente é. Esse sempre é o ponto de partida. Segundo, se aquilo que a gente é possível, né, ser compatível com aquilo que o paciente é e com aquilo que o paciente precisa de nós. Eu digo que a gente é um terapeuta para cada paciente, mas nenhum terapeuta é universal. Exato. Né? Então, quando a gente conhece não só quem o paciente é e vai conhecendo, né, à medida que ele vai se revelando para nós, e especialmente o que ele precisa de nós, a gente olha para nós mesmos, né, que a gente se conhece melhor do que o paciente nos conhece, para ver, tá, isso que ele precisa, eu sou capaz de oferecer para ele, né, de forma autêntica, genuína, ou me sinto motivado a aprender a ser essa pessoa que ele precisa, como se fossem filhos, né? Eu fui me tornando mãe com cada um dos meus filhos, eu tenho 2 filhos, e eu sou uma mãe diferente para cada um, porque cada filho que eu possuo, tenho um filho de 12 anos e uma filha de 6, precisam de aspectos diferentes meus, né? Mas tem coisas que talvez eu não consiga ser para nenhum deles, porque isso não é meu, não está em mim. Quando eles pedem, conta uma história criativa, mãe. Ai, filho, eu não sou essa pessoa. Pergunta pro teu pai, porque eu não sei criar história, mas eu sou ótima fazendo outras coisas. Então, quando né, se eu preciso de um paciente que precisa de uma terapeuta que conte uma história criativa, eu não vou ser a terapeuta, assim como eu não consigo ser essa mãe. Mas eu sei que eu sei ser uma mãe. Para o meu filho, eu sou uma mãe diferente para minha filha e eu consigo organizar os meus recursos internos para me adaptar às necessidades, tanto afetivas quanto, né, concretas de cada uma dessas crianças. E a gente, né, faz então essa analogia com a relação com os nossos pacientes. Se aquilo que eu sou atende aquilo que o paciente precisa, eu sou flexível para me adaptar a ele. Mas se o que ele precisa é algo muito diferente do que eu tenho em mim, eu encaminho, né? Eu não sou a terapeuta para esse paciente. Então é mais ou menos assim, né? A gente sempre é a gente mesmo, mas a gente nunca é o mesmo para cada um. Por isso que a gente é um terapeuta para cada paciente diferente, como eu sou uma mãe para cada filho. Perfeito, e eu acho que isso até vai alinhando de alguma maneira o perfil de paciente que a gente também vai atendendo, e isso acaba acontecendo às vezes de uma maneira mais natural do que a gente vai colocando em caixinhas, as coisas vão meio que acontecendo também dessa maneira. E tu falou, eu achei muito bonito isso que tu falou, dessa questão de ser uma mãe diferente pro teu filho, pra tua filha, e dessa questão de que vão ter coisas que tu não vai conseguir realmente trazer da maneira que talvez que aquela pessoa tá precisando ou que ela gostaria naquele momento. E como que tu sentiu o teu perfil como terapeuta, e talvez dando essa ênfase até na própria relação terapêutica, mudar ao longo da tua carreira? Porque eu acho que tu falou uma coisa interessante, né? No início da carreira, às vezes, essa questão bem protocolar, às vezes ajuda muito, porque tem um grau didático importante. Mas como é que tu viu o teu processo? Como é que tu viu as tuas mudanças? Assim, até hoje, fazendo esse processo de olhar para trás. Sim. Assim. Pois sabe que eu, pessoalmente, não mudei muito. 2 pontos acho que foram importantes para mim mudar. Logo no meu estágio de clínica, eu era ótimo, né? Aspectos obsessivos, assim, né? Como muitos de nós temos, né? Quem nunca, mais né? Um pouco mais rígida, assim, né? Então, muito orientada para resultado, para sintoma, né? E eu me lembro que no meu estágio em sistêmica, a minha supervisora olhou para mim assim, Aline,
né? Te solta um pouco, mais amor no teu coração. E eu entendi que realmente eu precisava, né? Poder Aliviar. liberar o meu afeto, né? Então, mas isso foi logo no início. Então, eu dei a sorte de ter uma supervisora extremamente afetiva que me lembrou que o afeto precisava fazer parte da relação. Eu não consigo me imaginar sendo uma terapeuta diferente disso. Então, ele já me marcou, nem tinha me formado ainda. E o mais amor no meu coração norteou a minha prática clínica e norteia até hoje. E o segundo, que foi sim também logo no início da minha carreira, que eu dividi a clínica com a Renata Brasil e a gente tinha uma sala uma do lado da outra. E vaza um pouco, né, de ruído entre uma sala e de outra, e o que vazava de ruído da sala da Renata Brasil para mim eram as gargalhadas da Renata durante a sessão, né? Pra quem não conhece, vocês precisam ver a Renata Brasil, é sensacional, é um show. Então, eu assim, olha só, quer rir, sala ao lado, né? Mas aquilo também também muito no início da minha carreira, me trouxe muita leveza da espontaneidade, né? De ser uma relação leve, uma relação fluida, né? Não precisa ter o peso, porque o sofrimento, ele é pesado. Tem densidade o sofrimento, né? As sessões são densas. Então, a gente poder aliviar, usar o humor, ser a gente mesmo, né? Poder tornar aquele momento, aquele encontro, né? Uma experiência prazerosa para o paciente. Ainda que a gente vá tocar na ferida, o paciente sair de lá sentindo que gostou de estar lá, de ter vontade de estar, né, olhando para isso. Porque a vontade que a gente tem quando a gente fala de dor é fugir, sair correndo, né? É natural do ser humano. É esquiva experiencial. Né? Né? Eu nunca esqueço como a babá dos meus filhos disse assim, Dona Aline, a senhora fica ouvindo problema o dia inteiro? E eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha pensado em ser psicoterapeuta, pensando que eu ouvia o problema o dia inteiro. Eu fiquei pensando. No dia seguinte, eu disse pra ela, não. Eu ouço histórias o dia inteiro, tá? Eu não ouço problemas, tá? Eu converso o dia inteiro. Então, isso foi o que também me marcou. Então, da ideia de uma relação fluida, leve e afetiva. E eu não tô muito diferente. Eu tenho um que outro paciente que está comigo ali há 18 anos, sei lá, muitos anos. Eu digo, né? Me viu casar, ser mãe, tudo. Aconteceu na minha vida, me acompanha desde o início. Não percebe que eu sou muito diferente do que eu era. Porque eu acho que eu já sou um pouco mais eu, sabe? Mais genuína, mais autêntica. Eu já tinha me tratado quando me formei, já tinha tido alta. Então, isso tudo contribui, sabe? Pra gente já ter um senso, acho que, de autoestima mais consolidado, já saber quem a gente é, já se aceita, já sabe dos nossos defeitos, também já sabe onde, né, que pisa os nossos calos. Então, eu acho que a gente se conhecer bastante ajuda muito a gente ser um terapeuta e conduzir o nosso paciente nesse processo. Então, não acho que mudou muito, tá? Mas eu diria isso, assim, da minha personalidade, né? A experiência do afeto e a espontaneidade, né? O encontro. Eu falo, são duas pessoas, né? Gente como a gente, né? Ontem eu até postei nos meus stories, né? Um bolo que uma dessas pessoas me deu, já como bolo passei, né? É uma relação, né? Lógico, não vou comer bolo no meio de uma técnica de imagens, mas, né? É uma relação. As pessoas vão pro consultório, sentem em casa, né? Literalmente em casa, põe para o sofá, se serve, pega água, me oferece comida. É um encontro de 50 minutos que a gente vai falar sobre as questões dela. Eventualmente surge algum assunto meu e isso acontece desde o início. Por isso que é tão prazeroso para mim, né? Tanto atender quanto para os meus pacientes serem pacientes, porque estamos tudo em casa, sabe? Gente com a gente, conversando sobre as questões dele. Eu me interesso realmente pela vida das pessoas e isso flui. Né? Como eu sou mais objetiva, isso para mim não é um problema ser objetivo. O problema era tornar a experiência boa. E Perfeito. aí, quando fluiu, né? Quando eu tirei o paciente meio que para amigo, um amigo prestador de serviço, sabe? Ficou mais fácil sair dessa relação comercial, como eu digo, sabe? E entender que era uma relação de cuidado. E parafraseando, a gente pode parafrasear o Yalom, que no final das contas são duas pessoas ali sendo humanos. Então, da gente poder entender que, querendo ou não, a gente tá auxiliando, mas não deixa de ser uma relação, não deixam de ser duas pessoas, que a gente precisa também levar isso em consideração. Eu acho que esse ponto de autenticidade e de autoconhecimento, ele é fundamental. Porque às vezes a gente acha que se conhece, e às vezes a gente precisa de algumas situações que até vão mexer com a gente, vão apertar os nossos calos, vão apertar os nossos botões pra gente entender. Bom, talvez eu precise rever isso. E isso é muito importante, porque, querendo ou não, é uma relação. Então, é possível que algumas questões apareçam ali. Então, isso é muito importante. Eu penso daí na terapia do esquema. A gente vai ter o livro da Ida Shaw e da John Farrell, que é o Terapia do Esquema de dentro para fora, ou a gente vai ter outras traduções, está sendo traduzido agora pela Sinopsis. E a gente pode pensar que dentro dos pilares de autocuidado, a gente vai ter principalmente o da autoterapia. Mas autoterapia e terapia individual, a gente vai estar pensando muito nesse autoconhecimento, para tu saber o que tá mexendo aí em ti. Porque se tu sabe o que tá mexendo em ti,
tu consegue também não te prevenir, mas tu consegue ter um manejo, essa autorregulação que tu tá falando. Emocional, aham, com certeza. E como tu disseste, né? A gente tá ali presente, estar presente, ainda mais no mundo de hoje, tá? 50 Nossa. minutos presente, atento, com atenção, né? Concentrada. Hoje em dia é uma raridade. As pessoas estão atentas até ali, né? Atenta aqui, com um olho gato, um olho no peixe, né? Um olho no celular, um olho no mundo à volta, estão com Sim, aquela atenção mega o celular flutuante. ou no relógio. Aham. Então, tu poder estar atento a alguém, por isso que tem um deterioro das relações interpessoais no mundo, Uhum. e as psicoterapias estão ganhando cada vez mais espaço para ter um olhar atento, né? Onde alguém genuinamente está interessado em saber o que se passa por ti, contigo. E óbvio que a gente está ali também, né? Então, tudo que acontece com o paciente vai nos afetar, Léo. Não Claro. tem como não, né? E eu me sinto transformado o tempo inteiro. Eu nunca mais fiz psicoterapia, né? Faz muitos anos que eu não faço psicoterapia pessoal, porque eu não precisei. Tem certas consultas que eu acabo dizendo, olha, hoje eu nos ajudei muito, porque eu me ajudei muito também, tá? As coisas que eu te disse eu vou usar também, né? Então, Gostei. tem muitas sessões que a gente se aproveita, que tu pensa, o que eu vou dizer para essa pessoa, porque eu também vou precisar dizer para mim. Então, tu aproveita aquele material terapêutico do paciente para autorreflexão. Eu aproveito muito, né? Às vezes eu tenho vontade de pagar o paciente a sessão, dizer, olha, hoje é eu que te pago, hoje sou eu que te pago. É porque a gente consegue aproveitar. Se a gente está atento ao paciente e a nós e se coloca na relação com o outro como também, né, um participante ativo desse processo, a gente aproveita aquele material para uso pessoal. Algumas pessoas vão poder levar isso para suas psicoterapias individuais ou para supervisão. Eu acabo usando eu mesma, tenho boas relações terapêuticas, como eu digo, com amigos e pessoas que eu converso bastante sobre a minha intimidade. Então, nessas trocas tem um crescimento muito grande. Então, por isso que eu digo que relações terapêuticas são todas aquelas que nos curam, não somente as psicoterapias, assim, as relações curativas. E é interessante da gente pensar sobre isso, né? Tu fala da dificuldade de estar presente, da deteriorização de muitas das relações íntimas. Porque eu me lembro ali no meio da pandemia, todo mundo em casa, tava atendendo online. E eu me lembro dos meus amigos, assim, a gente tem um grupo ainda, desde a época da escola, Ai, assim. que delícia. Pessoal, assim, de, sei, quase 15, 20 anos, assim, de amizade, aqueles 5 amigos meio inseparáveis. E muitos deles trabalhavam numa empresa aqui, então, querendo ou não, trabalhando online, trabalho mais administrativo, legal e tudo mais. E daí eles, vamos jogar um jogo agora de tarde, deu. Pô, mas vocês não estão trabalhando? Ele, sim, mas os nossos trabalhos, se precisarem, nos chamam. Isso, tudo bom. Eles, e tu não pode? Eu, olha, não dá. Não, nosso trabalho é líquido, não tem o bruto, sabe? Exato. Eu trabalho 40 horas bruto, mas líquido dá 30. Não, a gente trabalha líquido 40 horas, né? Aquela 50 minutos, 1 hora é líquido, o tempo inteiro a gente está disponível, né? E não sei como é que a gente fica cansado, né? Porque 25% da nossa energia do corpo é o cérebro que consome. Então a gente tá sentado, eu trabalho de gente sentado e acabo de exausto, né? Parece uma uva passa, assim, né? Sugado. De tão sugado que a gente é, né? Fico, às vezes, catatônica, assim, preciso de um tempinho, né? Pra me reorganizar e voltar pro meu corpo. Mas é importante isso, a gente pensar, né? Porque para os nossos pacientes também é importante a gente ter essa clareza de que esses minutos, eles são deles. E a gente precisa estar ali. Então, a gente conseguir fazer esse balanço de também ter o nosso momento fora das sessões pra gente poder estar inteiro e conseguindo trazer isso. Eu gosto muito de dizer que se a gente identifica que o paciente precisa, a gente consegue nos adequar. Eu acho que essa é a grande questão, né? Então, é uma autoanálise nossa, uma conceitualização, uma formulação do paciente alinhada com esses objetivos e a gente vai nos adequando. Então, eu acho que isso é muito, muito importante. E tu falou, né, então trazendo até desse aspecto da pandemia, e tu falou no início, né, sobre essas intervenções que não tem o terapeuta, não tem a terapeuta, não tem a pessoa ali. A gente vai pensar, por exemplo, até nos chatbots, que a gente vai ter o WeBot, por exemplo, e alguns estudos já sobre isso. Até tá no capítulo que eu e meu pai a gente escreveu. Né? Então, como tu vê, assim, a diferença na relação terapêutica no presencial para online? O que também as pesquisas nos apontam em relação a isso? Pois é, em termos de eficácia não tem uma grande diferença.
ainda, pelo menos, né? Uhum. Eu acho que a grande diferença, assim, ela é experiencial Uhum. emocional. Mas a gente tem ali boas pesquisas que indicam que a relação terapêutica online ela é melhor para algumas psicopatologias, por exemplo, alguns transtornos da ansiedade, alguns transtornos alimentares, terapias de Uhum. casal, a gente tem a vergonha, a dificuldade do enfrentamento, o terapeuta, da exposição social. Então, a gente tem melhores resultados em terapia online do que em terapia presencial, inclusive facilitando que as pessoas busquem terapia, não só por uma questão de acessibilidade, sim, de motivação. Uhum. Eu conseguiria Uhum. fazer uma terapia se eu não precisasse olhar para a cara do terapeuta e ele me olhar o meu corpo ou enfrentar toda, né, a exposição social. Então, para alguns casos, a gente até vê como um preditor mais positivo do processo. Em outros casos, a gente vê uma perda importante. Tá? Eu Uhum. uso sempre a metáfora do Netflix. Tá? Vai no cinema ou ver o filme Netflix. É o mesmo filme, é o mesmo conteúdo. A experiência é diferente. Algumas pessoas preferem ir no cinema, outras preferem estar em casa e ver no Perfeito. Netflix. Então, sim, eu, pessoalmente, trabalho melhor presencial. Uhum. Por quê? Porque eu entro em flow presencial e eu Uhum. não entro em flow online, né? Online eu trabalho, me esforço muito, a tela maior, tudo isso ajuda na noção de presença, que é um dos fatores preditores de resultado positivo, é tu sentir que tu tá com o paciente, não que A tem conexão mesmo. uma tela. Então, quanto maior a sensação de presença, mais positiva é o resultado do processo terapêutico e da relação terapêutica. Mas eu acho que isso é muito individual. Muitos colegas estão só online, super se adaptaram, amam online, acham Uhum. prazeroso, né? Entra no flow deles mesmo. E aí a gente respeita, né? Eu atendo, eu acho que 50% da minha agenda, talvez 40% seja online e para mim tá uma medida boa, né? Eu jamais atenderia 100% online, podendo escolher presencial, porque eu adoro a sensação de dar o Uhum. beijo, dar o abraço, tá aqui contigo, te O olhar no olho. cafezinho. Aí eu amo, para mim é receber visita, sabe? Uhum. Mas eu entendo que algumas pessoas nunca vão poder ter acesso, estão em outros países, outras cidades, e Claro. funciona bem. O que a gente vê também, né, que quando as pessoas estão em terapia online, elas fazem mais esforço para terapia, para se comunicar, para se fazer entender, elas cooperam mais, isso também já está ali sendo mapeado em pesquisa, tem um esforço maior da dupla para fazer a terapia funcionar online. No presencial parece que eu não preciso me esforçar tanto, que o terapeuta vai me entender se eu me esforçar tanto. Então, também tem aspectos positivos, mais das terapias online, da relação terapêutica online, do que das relações terapêuticas presenciais, embora até essa noção de presencial é relativa porque é a sensação de presença, né, que impacta o resultado. Mas eu digo, todo mundo tem suas preferências, Claro. desde que elas sejam respeitadas, tá ótimo. Assim, ó, os meus pacientes já sabem, né, se eles puderem Vim presencial. escolher, eu digo, eu vou te atender melhor presencial. De Uhum. vez em quando vem alguém para Porto Alegre, até de outros países, quando eu conheço numa primeira sessão, é muito diferente. Parece que tu não conhece a pessoa, né? Que é um estranho ali. E aí vai quebrando o gelo depois da primeira sessão, por mais que tu esteja ali há anos com a pessoa online. É muito interessante, é muito curioso isso, porque eu também atendo muitos pacientes de Uhum. fora, muitos pacientes que ou estão morando no exterior, É moram em outros isso, estados, isso. e às vezes vem, por exemplo, pra um congresso, vem para alguma situação em Aham, Porto Alegre, e daí aham, ele vai fazer a isso. sessão presencial dele. Achava que tu era mais alto? Aham, Eu achava isso. que tu era mais alto. Isso. É Aham. muito interessante. É muito rico. Eu fui para os Estados Unidos agora e fui ver 3 pessoas que eu atendo nos Estados Uhum. Unidos e visitei, porque era na Flórida, atendo pessoas. E todos brincando, né? Meu Deus, tu existe, tu é de verdade, tu não é um avatar. Olha, ainda não, né? Do jeito que a IA tá evoluindo, não sei como é que vai ser, mas por enquanto sou real, sou eu Ainda sou eu. mesmo. Sou eu mesmo, e por enquanto estou com uma diferença. Mas é bacana conhecer, eu adoro. Para mim, Uhum. nada substitui a presença. Mas a presença, ela, né, não é só concreta, é a presença afetiva, a presença, né, atenta, né? Então, isso realmente a gente sabe que não tem diferença se é online ou presencial, se a gente está disposto e acredita naquele processo. E quando a gente pensa assim na relação terapêutica, acho que a gente fez aqui na nossa conversa até agora quase uma recapitulação de onde ela foi, onde ela está Aham. hoje. E quando a Hum. gente pensa no futuro, a gente vai ter alguns estudos, por exemplo, até mesmo o Delphi, do Norcross e de outros Uhum. pesquisadores que vão apontar como é que eles pensam em 2030 Uhum. as psicoterapias. Sim. E bom, a gente vai pensar também como isso vai impactar as relações, a relação terapêutica. A gente sabe que a relação terapêutica ela é impactada por questões sociais, de como a Uhum. sociedade ela muda, e Uhum. principalmente também teóricas, Uhum. das próprias teorias que Isso. podem influenciar, mas também tecnológicas. Quando tu pensa assim na relação terapêutica e até mesmo tu falou na inteligência Uhum. artificial, a gente vai poder pensar no metaverso. Acho que tu deve ter visto
aquele óculos da Apple que tá Sim, pra lançar. eu pessoalmente fiquei assustadíssima. Eu também. Sou conservadora, eu acho que eu sou. Olhei e falei assim: eu não quero viver nesse mundo, eu não quero viver neste mundo. Mas eu sei que é inevitável. E como é que tu pensa, assim, a possíveis evoluções Ai, da pois relação então. terapêutica? Eu sou uma péssima previsora de futuro. Eu tenho a sensação que o ser humano ele ainda tem uma necessidade de pertencer, né? De pertencimento. Então, a sensação que eu tenho, quanto mais avança a tecnologia, mais a gente busca pertencimento na contramão, né? Então, Uhum. o que a gente vê de aumento de demanda por psicoterapia e a previsão é de aumentar muito mais até Uhum. 2030, eu diria que a relação terapêutica vai ganhar mais ênfase ainda, porque é o que vai sobrar de humano. Então, eu posso estar sendo uma otimista, tá? Mas eu acho que por mais que a gente vai ter novas modalidades psicoterápicas, outros tipos de intervenção, não apenas esse modelo, né, psicoterapia individual, sessão 50 minutos, né, presencial, acho que a gente vai ter muita oferta com outros modelos, mas o que a gente vê hoje já, né, é que o fator humano ele faz diferença nos resultados. Então, de alguma forma, a figura humana ela vai estar ali presente. Uhum. Como que ela vai se fazer presente? Isso é da criatividade que nós, psicólogos, né, vamos ter. Então, o que eu penso é mais nesse sentido, de que outras formas a gente vai poder se fazer presente, já que esse é o preditor de resultado, que a gente vê que as pessoas melhoram quando tem a mediação de uma figura humana, que não seja exclusivamente nesse modelo tradicional que existe há um século, né, de um na frente do outro conversando sobre as nossas questões. Então, as tecnologias elas estão favorecendo novas possibilidades de intervenção psicoterápica, inclusive que acessem mais pessoas, né? Porque a demanda ela não está restrita a esse modelo. Tem uma demanda aí latente que não se manifestou por questão de acessibilidade. Mas eu, sendo muito honesta, assim, eu não tenho ainda essa clareza de para onde é que a gente vai. O que eu tenho, a certeza, é de que enquanto a humanidade for, né, do jeito que ela, né, se não acabar a humanidade, né, enquanto a humanidade for se organizando com os fenômenos que nos fazem humanos, a gente vai buscar um pertencimento. E como as relações estão muito deterioradas e o aumento das psicoterapias tem sido proporcional e a demanda de saúde mental tem sido proporcional também a essa evolução social, eu vejo que a gente vai salvar ali ou vai preservar dentro desses modelos de cuidado e ajuda um pouco do resgate da essência do que nos faz humano. Perfeito. Mas não é muito claro isso para mim, tá? Eu tô mais para aprender do que para ensinar isso. E eu acho que é muito interessante da gente pensar sobre isso, porque quando a gente pensa, quando tu fala sobre isso, a primeira coisa que me vem na cabeça na tua fala são sobre necessidades humanas. Necessidades universais que todos nós temos. A gente vai ter necessidade de pertencimento, que é a need to belong, muito pesquisada já. A gente vai ter necessidade por vinculação, a gente vai ter necessidade por limites, e a gente pode pensar nas próprias da terapia do esquema e também de outras linhas teóricas, né? Por exemplo, até o Maslow com a pirâmide das necessidades. E essas são necessidades que, se a gente for olhar ao longo de toda a evolução humana, desde que a gente tem basicamente de dados sobre seres humanos, elas não mudaram muito. Elas basicamente só se atualizaram com o contexto que a gente vive. De novo, agora é o momento que a gente pode estar errando muito, então se tu tá escutando esse podcast num óculos em 2050, eu posso estar muito errado aqui agora. Eu também, com muita humildade, né, a gente vai reaprender. Exatamente, a gente vai se adequar e vai se organizar. A gente vai rir da gente mesmo. É aquela velha história, né? Se a gente olhar para 5 anos atrás, as coisas que a gente acreditava fielmente 5 anos atrás, a gente olha hoje, a gente fica coçando a cabeça, mas tudo bem. Olha, eu aprendi que ou a gente fica brabo ou a gente ri. Eu prefiro rir de mim mesma e com humildade aprender. Exatamente, né? Poder olhar e poder aprender. Mas até da gente poder pensar sobre isso, né? Como essas necessidades, elas vão estar presentes. Por exemplo, a gente tem esses chatbots de terapia que a gente já tem alguns estudos. Muitos desses estudos financiados pelas próprias empresas dos aplicativos, o que faz a gente questionar esses resultados. Mas, sim, talvez a gente consiga ter uma disseminação, ao menos em um nível mais primário. Complementar, com certeza. Exato. Né? Terapias adjuvantes, coadjuvantes. Né? Exato, e daí a gente poder pensar sobre isso. Em um nível mais individual, eu fico pensando que ela só vai se atualizar, como ela sempre se atualizou. Vamos pensar. Esses dias, faz o quê? Umas 2, 3 semanas eu fui num evento em Recife. E daí eu estava fazendo uma palestra sobre relação terapêutica, algum nível sobre relação terapêutica, mais focado na terapia do esquema. Eu perguntei, quantos de vocês atendiam online antes da pandemia?
acho que tinha umas 100 e poucas pessoas na plateia, e daí 4 ou 5 levantaram a mão. Bem Eu pouquinho. perguntei, quantas agora? Todo mundo 100%. levantou a mão. Então a gente tá Se evoluindo, né? Então, adequando. Aham. e eu acho que essa é uma discussão que não tem resposta certa. Acho que é uma Não. coisa de tipo, a gente tem que ver o que vai acontecer, É. mas lembrar, né? Questões teóricas, contextuais sociais e tecnológicas, né? Que provavelmente vão ser. Esse é o tripé da mudança também das próprias terapias, se a gente for olhar, né? Fazia muito sentido uma intervenção mais behaviorista num determinado Sim, momento, e aham. hoje faz muito mais sentido algumas outras possibilidades, né? A gente vai vendo a evolução da própria psicanálise, do behaviorismo, da TCC, todas elas evoluindo, né? Com os tempos. Sim, aham. E a gente ser flexível e aberto, né? Quem está Uhum. aberto vai se reconstruindo nas suas relações, na forma como trabalha, na forma como se relaciona com o ser humano, né? Então, não sei se a gente precisa antecipar tudo isso, eu acho que a gente precisa estar vivendo tudo isso, Presente, como né? a gente falou. Bem isso. Eu acho que isso basta, né? Esteja presente e esteja flexível. Ter a abertura, né? Que a gente fala tanto na ACT, na Aham, terapia de aceitação e aham, compromisso, isso, ter abertura para a isso, experiência e poder aham, vivenciar esses desconfortos que também isso, vão aham. acontecer. Mas o meu primeiro impacto foi esse, quando eu vi aquele óculos, tá? Eu assim, meu Deus. Eu fiquei impressionado, assim, eu Aham. fiquei chocado. Não sei como vocês ficaram, mas assim, foi. Uhum. Alguns ficaram encantadíssimos. Eu fiquei assustada. Eu não sabia, eu não sabia exatamente o que sentir, vou ser bem honesto. Uhum. Achei muito legal e muito assustador ao mesmo tempo. Mas eu acho assustador até hoje saber que eu falo com minha amiga que mora na Austrália, olhando ela, conversando com ela, pra mim isso é um ato de fé, tá? Eu não sou física, mas pra mim isso é um ato de fé. Então, lógico que, né, uma mudança muito grande nos impacta no primeiro momento, Exato. até que a gente se habitua, né? Entre a habituação, já acha ótimo, já se adapta também. E Aline, como que a relação terapêutica impactou a tua vida como paciente? Pois então, né? Isso é um capítulo à parte da minha história de vida. Meu sobrenome é Christensen, né? E minha terapeuta era Elma Christensen. Por aí a gente imagina, né? O que será que aconteceu? Eu sou casado com um filho, né? Da minha ex-terapeuta. Mas isso é só, né, uma parte, né? Eu não acreditava em psicoterapia, eu venho de uma família que teve, né, bastante problema de saúde mental. Essa é uma autorrevelação normal para os meus pacientes, mas para grande público isso costuma impactar, né? Eu tive 2 suicídios na minha família de origem, então eu não acreditava em psicoterapia, né? Tanto, né, do meu pai e da minha irmã, ambos tentaram, né, fazer processos terapêuticos e não deram certo, né? Ela estava em processo terapêutico com uma psiquiatra, não deu certo. Meu pai nunca confiou no seu terapeuta, que era um psiquiatra bastante conceituado, até hoje vivo, na época. Então, eu tinha uma descrença, sempre achava que, né, mexer na cabeça das pessoas é pior. Deixa assim, que talvez, né, seja mais seguro do que mexer e fazer alguma coisa e causar um estrago maior. Então, eu demorei muito tempo para acreditar em psicoterapia. Meu irmão foi fazer psicoterapia, então, ali eu tinha 19, 20 anos praticamente, e ele melhorou. E eu tive pela primeira vez um olhar positivo sobre psicoterapia. Quem sabe pode ser bom. Isso foi em 1998, que eu tenho 45 anos, já faz tempo. Então, como eu vi que ele melhorou, eu resolvi, quem sabe? Então, eu também quero, né? Achei legal. Não tinha um grande problema, embora tenha uma história de vida com esses fenômenos, eu sempre fui relativamente saudável. Mas eu achei curioso, sou uma curiosa, e eu resolvi que eu queria fazer também. E aí, então, recebi a indicação da minha primeira terapeuta, com quem, então, eu iniciei um processo terapêutico. E ela foi um ícone, para quem conheceu a doutora Elma Christensen, assim, ela foi um ícone, assim, foi tipo Rogers vivo. O teu pai conheceu, acho que é a Elma, o teu avô, o Leon. Ela era a primeira turma de psicólogos formada pela PUC Rio Grande do Sul aqui. Então, ela era uma mãe, aquela figura, assim, da mãe maternal, amorosa, acolhedora. Então, eu entrei como filha ali por um bom tempo, fiz um processo psicanalítico 2 vezes por semana, né, muitos e muitos anos. Foi ali, então, que eu larguei a comunicação social, fui para a psicologia. Então, ela tinha uma relação muito próxima com todos os pacientes, né? A Elma tinha todo mundo como seus filhos. Então, eu entrei como filha. Então, esse fenômeno da relação terapêutica já era um fenômeno que eu vivia enquanto paciente. Eu me sentia um pouco filha, cuidada por ela e tudo mais. Em algum momento da psicoterapia, aquele fenômeno comum em alguns processos terapêuticos, especialmente na psicanálise, né? Tá, eu entendo muita coisa, mas isso não muda, né? Eu sei, eu já entendo tudo, mas eu ainda me sinto da mesma forma. Então, foi quando ela me sugeriu, então, um tratamento complementar. Foi quando eu fui para terapia cognitiva. Eu já era estudante, estava ali, né, mais do meio para o fim da faculdade, já interessada em terapia cognitiva, então ela me encaminhou para o Paulo Knapp, que também tinha trazido a TCC
para o Rio Grande do Sul, né? Ainda estava no início, né, de uma ascensão das TCCs. Então, eu fiquei fazendo psicoterapia paralelamente. Eu fazia 2 vezes por semana psicanálise e 1 vez por semana terapia cognitiva. Então, a gente brincava que era minha mãe e meu pai, né? Ele daquele jeito do Paulo, assim, né? Bem pragmático. Aline, tu que tá aí. Então, faz o teu diagrama de conceituação cognitiva, né? Faz a tua parte. Então, eu fui evoluindo e evolui muito, né? Em alguns meses eu atingi todos os meus objetivos e fui entrando em processo de alta. E foi quando eu fui apresentada para meu marido, pela Elma, né? Ai, não, mas acho que vocês têm tudo a ver e tudo mais. Então, para mim, a relação, ela sempre transpôs somente aquele fenômeno, né, do paciente com o terapeuta. Eu tinha uma relação próxima com ela, eu eventualmente ia na casa dela comer feijoada. Me dou com vários dos meus irmãos de terapia da época, né, tinha uns 10 que a gente se conhecia, então a gente virou, né, um grupo de conhecidos, alguns são meus amigos até hoje, que a gente fala, os irmãos de terapia. Tive uma relação muito próxima com o Paulo. Quando me formei, me encaminharam muitos pacientes, acreditaram em mim. Então, para mim, a relação terapêutica sempre foi parte, né, constituinte, não só da minha formação profissional, como da minha personalidade. Eu nunca consegui, ou conseguiria ter uma relação estritamente formal ali, dentro daquele setting psicoterápico, porque não era o jeito que a Elma trabalhava. E não era o jeito que o Paulo trabalhava. O Paulo também construiu uma relação de proximidade com alguns pacientes. Então, né? Até como a gente vai pegando alguns modelos para nós, né? A gente vai Totalmente, né? Mas eu me lembro que ela falava para mim, eu falava igual, não, aqui da porta para dentro. É alguns assuntos na recepção, a gente já podia falar de outras coisas. Então, na recepção a gente falava de outras coisas, né? Então, e eu acho que eu faço isso bem, eu separo bem, né? Tenho muitas pessoas próximas que eu atendo, e eu separo bem, né? Ali dentro do set eu tô trabalhando. Ali fora, falo qualquer coisa, vai na minha casa, não tem problema nenhum, né? Eu tenho essa flexibilidade de poder te ver como meu amigo, ou meu sócio, ou meu, né, conhecido, e ali dentro, eu sou tua terapeuta, tem um papel, a gente tem um propósito, a gente tem um objetivo e a gente vai olhar para isso. Então, pessoalmente, eu não conseguiria me imaginar trabalhando de outra forma que não com RT, né, independente da abordagem, né, eu me tratei em várias abordagens, eu aprendi várias abordagens. E lá, né, pelas tantas, né, dentro da minha identificação, eu pego aquilo que, né, combina comigo, mas eu trabalho mesmo com os fenômenos relacionais. Eu acho que é a relação que nos cura, né, aquilo que a gente sente, esses fenômenos todos que eu tenho, né, que eu estou trazendo nessa conversa de hoje, quando a gente está atenta com eles, eles têm os ingredientes que a gente precisa para poder intervir. Aparece na relação aquilo que é o sintoma do paciente e a gente, né, utiliza, né, as intervenções da relação, né, no intuito curativo. Perfeito, perfeito. Aline, a gente está chegando mais ou menos no final aqui da nossa conversa de hoje. Eu queria te perguntar assim, a gente está indo bem pro final. Se tu tivesse que resumir o nosso podcast aqui de hoje, se tivesse que deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos escutando, qual seria essa mensagem? Pois então, né? Primeiro que olhem com mais atenção para a relação terapêutica, né? Não é por acaso, né, que eu escolhi falar sobre isso, estudar sobre isso na vida, né? Quando eu fiz 40 anos, a gente chega naquele balanço da vida, né? Da profissão, da família, vi que eu tinha realizado ali muita coisa e achei que estava na hora de eu poder tentar deixar algum legado e vi que a relação terapêutica não estava sendo um tema trabalhado por quase ninguém no Brasil, né? E muitas poucas pessoas no mundo ainda trabalham muito. A gente conhece ali a meia dúzia de teóricos e profissionais que realmente estudam ter relação terapêutica de uma forma um pouco mais transteórica. Então, quando eu comecei a estudar, né, isso que eu sempre vivia, eu diria para as pessoas, estudem relação terapêutica, né? Estou lançando um livro agora, né? Vocês escreveram um capítulo para nós, a gente está bem feliz, né? Eu e o Christian estamos organizando um livro para lançar agora pela Artimed no segundo semestre. Vai ser o primeiro livro brasileiro, que para mim lógico, é uma lisonja poder fazer parte, mas para mim é quase uma surpresa, como que a gente não tem nenhum livro específico de relação terapêutica no Brasil. Então, eu diria assim, com muita responsabilidade, né, que todos os meus colegas que estão nos ouvindo estudem relação terapêutica com a seriedade que esse fenômeno merece, tá? Não é só gostar e construir um vínculo de afeto com o paciente, pelo contrário, tá? Isso é subestimar esse processo, né, panteórico, independente da abordagem. E a segunda, né, mensagem que eu diria que como a pessoa do terapeuta, ela é muito mais impactante do que qualquer outro fenômeno ali.
eu diria, cuidem muito bem de vocês, né? Uhum. Façam terapia, tenham uma vida de qualidade, busquem ser saudáveis, aceitem seus defeitos, criem estratégias, né, para buscar aceitação e autocompaixão para vocês poderem oferecer isso para o paciente de vocês, porque nós somos o nosso principal recurso. Uhum. A gente vai se utilizar para se relacionar com o paciente, para ajudar o paciente a quê? A construir uma vida boa, a construir relações significativas, a poder viver bem, a transpor os seus defeitos, né? A gente não vai mudar todo mundo, né? Pelo contrário, a gente vai trabalhar muito com a mudança daquilo que gera um sofrimento profundo e a aceitação profunda daquilo que não é mutável, que é quem nós somos. Então, cuidem muito das suas pessoas, né? Das suas pessoas físicas e suas pessoas jurídicas, né? Da sua pessoa enquanto profissional, né? E aprenda um pouco mais sobre relação terapêutica, seja na psicanálise, nas TCCs, nos esquemas, humanismo, na Gestalt, seja na abordagem que for, em toda abordagem teórica vai ter, né, um olhar mais profundo que merece atenção. Não é só porque isso prediz resultado, mas porque isso realmente é o que vai curar o paciente de vocês. Ele não vai lembrar da intervenção, da técnica, ele vai lembrar da forma como ele se sentia na relação, como era estar ali. Ele nem vai lembrar exatamente, né, qual foi o momento que ele mudou, mas ele vai sentir que ele está diferente. Isso é da ordem do relacional. Perfeito, Aline. Tá bom, Aline, queria te querido. agradecer muito pela tua presença aqui no podcast. Foi um papo Querido. muito enriquecedor. Eu aprendi muito, tenho certeza que o pessoal escutando também aprendeu muito. Agora o palco é teu, também pode dizer pro pessoal onde eles podem te encontrar para poder seguir o teu trabalho. E muito obrigado de novo por ter topado. Eu te agradeço, um prazer, né? Prazer estar aqui contigo, que fez parte, né? De alguma forma, não tão consciente, né? Que trabalhei com teu pai, que te vi criança, né? Me senti uma tia agora, né? Eu descobri que tinha 12 anos quando eu saí da clínica. Agora é um homem, um profissional, um colega competente que eu admiro muito. Um prazer estar aqui podendo conversar. Para quem tem interesse, então, de me seguir em redes sociais, o meu Instagram é Relação Terapêutica Brasil. Lá eu falo um pouco sobre relação terapêutica, porque eu descobri que as pessoas não querem aprender tanto no Instagram, elas gostam muito das coisas que eu penso, né? Eu tenho um engajamento maior, mas eu tento sempre dar uma pinceladinha em relação terapêutica para ajudar as pessoas a se motivarem pelo tema. E estou lançando um livro aí, né? Que seria, então, meu grande legado para os colegas, para que eles possam se interessar e a gente poder estar construindo cada vez melhor, né, relacionamentos que sejam terapêuticos, curativos, como uma forma da gente construir um mundo um pouquinho melhor para as pessoas viverem. Perfeito, Aline. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer. E pessoal, muito obrigado por ter assistido mais um episódio aqui do Lendo Mentes. A gente se vê no próximo. E se vocês quiserem que a gente traga a Aline aqui de novo, vocês já sabem qual é o esquema. Comentem, compartilhem, chamem no direct, que daí a gente chama de novo a Aline e a gente conversa ainda mais um pouquinho. Um beijo enorme. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.